E aí, meus jovens, será que o MacBook Air M1 de 8 GB ele esquenta muito? Essa é a dúvida do Amaral Motor, né? Ele mandou aqui: "Oba, jovem tranquilão, tudo beleza? Viu? Esse Mac Air aí M1 é o 8 GB de RAM, ele não esquenta muito?" Bom, esse é o computador que eu uso aqui nas lives, né, para poder fazer os live codings. No meu dia a dia de trabalho eu uso ele, mas apenas para conectar remoto na máquina da empresa, né, que é uma máquina Windows. E aí a gente tem duas situações, né? Quando eu estou conectado remoto na máquina Windows, eu deixo a máquina Windows no local fresco, de preferência conectado por cabo no roteador, né? E aí eu conecto remoto pelo meu Mac M1. Nessa situação é ideal para o Maczinho, ele não esquenta, não faz nada, né? Ele trabalha muito bem nessa situação. E aí no meu dia a dia eu não tenho problemas, né, de aquecimento com ele, pelo menos não nessa parte de trabalhar, tá certo? Agora, quando a gente vem para as lives, para desenvolver o código aqui, eu preciso estar em locais com ar-condicionado, ou em locais frescos, né? Se eu estou, por exemplo, aqui na minha sala, aqui, o local onde eu adoro ficar, que é claro, é amplo, né? Mas aqui é mais quente, porque eu ainda não tive dinheiro para botar ar-condicionado aqui. Aqui eu preciso botar 2 ar-condicionados para poder refrescar, porque a sala é muito grande, mas o dinheiro para isso ainda não tive, né? Então uma hora a gente chega lá. Então eu preciso ir para o quarto, ligar o ar-condicionado, aí ele refresca, né? Então ele realmente tem essa questão com o aquecimento, sim, tá? Até para edição de vídeo também, né? É claro, não necessariamente eu preciso estar com ele no local com ar-condicionado. Às vezes eu ponho ele aqui, ó, nessa bancada de mármore, né? O mármore refrigera ele. Às vezes eu percebo que se eu tô também deitado com ele assim, ó, que eu deito, né? Tô deitado, finge que eu tô deitado aqui com ele aqui, ó. Então o vento bate atrás e bate na frente. Isso ajuda ele a refrigerar também, ele esquenta bem menos nessa situação do que se eu tiver com ele na mesa, por exemplo, naquela mesa ali, ó, naquela mesinha de madeira, né? Nessa mesinha ele acaba esquentando um pouco mais, né? Então ele tem essa questão mesmo, ele esquenta, ele aquece, e quando ele aquece ele começa a perder performance, né? E aí tem duas coisas também que podem ser feitas: tirar ele da tomada, que aí ele vai diminuir um pouco de temperatura, né? E qual que é a outra coisa? A outra coisa é diminuir o brilho da tela. Tem essas coisas que dá para fazer, né? Mas no geral ele funciona bem. Ele não tem cooler nenhum, né? Ele não faz barulho nenhum, né? Isso aí é uma máquina assim, é como se fosse um smartphone mesmo que você usa, né? O único problema que ele tem com o aquecimento é que ele começa a diminuir a velocidade dele, né? Até para resfriar. Então ele começa a ficar lento, aí eu vou pro quarto, ligo o ar, aí resfria ele, eu coloco ele numa superfície assim mais fresquinha, né? Também funciona ventilador, né? Se estou deitado com ele aqui, na outra casa, por exemplo, eu ligo o ventilador vai resfriando ele aqui, ó, tá ligado? Então são as técnicas que a gente usa, né? Mas eu acho que o uso ideal dele mesmo, onde nem aquecido ele reclama, é esse de conectar remoto em outro computador, né? Aí você pode usar a conexão de área de trabalho do Windows, Chrome Remote Desktop, tem Anydesk, TeamViewer, tem um monte de ferramentas dessa, né? E aí você estando com ele conectado em outra máquina, mesmo que ele esquente, o processamento que ele usa ali para poder operar outra máquina à distância não é suficiente, né, para gerar ali uma perda de desempenho significativa, né? Então já faz um tempo que eu tenho esse Mac aqui. Antes dele eu trabalhava na IBM, e na IBM eu tinha o Mac da IBM, que era praticamente igual a esse. A diferença é que ele não tinha ainda o chip M1 da Apple, né? Ele tinha o chip Intel, né? Da Intel. E aí nesse outro Mac aí também ele funcionava mais ou menos do mesmo jeito. Também tinha 8 GB de RAM, 256 GB de HD, né? E, meu, é um baita de uma máquina, velho. Eu falo que depois que eu comecei a trabalhar com Mac, assim, usar Mac, meu nível de estresse diminuiu muito, porque ele não dá aquelas travadinhas, sabe? Não dá aquelas falhas, né? Ele é uma máquina, por exemplo, ele tá fechado ali, ó. Se eu chego lá e abro ele, já posso começar, ele fica com as janelas que estavam abertas, tá tudo aberto lá. É só abrir e mexer, né? Terminei, é só fechar, né? Ele funciona muito bem, né? Que todos se fala, pô, outros computadores, Windows, Linux fazem isso, fazem. Mas normalmente você precisa reiniciar ele, porque você fechou o computador, no outro dia você abre e já tá todo bugado, tá ligado? Principalmente Linux, né? Linux tem muito problema com pequenos bugzinhos, né? Que você tem que ficar toda hora ali resolvendo. Agora o Mac não, o Mac ele faz, vamos dizer assim, o básico e muito bem feito, né? Porque dificilmente você tem problema no meu Mac mesmo quando ele esquenta ele não trava, ele fica mais lento, mas ele não chega tipo dar uma tela azul, reiniciar, né? Nada disso. A bateria dele eu acho que é um dos pontos de destaque, né? Porque eu posso ficar com ele fora da tomada muitas horas, assim. Eu lembro que da IBM eu cheguei a marcar, deu mais de 8 horas de bateria, assim, fora da tomada, tá ligado? Coisa que o notebook normal, você vai ter muito menos tempo de funcionamento dele desligado na tomada, né? Um outro ponto de destaque é o brilho na tela. Isso aí é bem importante para você trabalhar em ambientes claros e ao ar livre, né? Se você botar o MacBook Air do lado
de um computador Dell, de um notebook normal, você vai ver que a tela do MacBook Air ela brilha muito mais, né? Então, para gente que trabalha remoto, gosta de experimentar novas posições, novos locais para trabalhar, explorar isso. Às vezes o galera que é nômade digital, né? Trabalha ao ar livre, trabalha da praia e tal, né? O MacBook, eu experimento o Air, né? Eu gosto do Air porque ele é fininho. Eu já trabalhei também com o notebook Pro, né? Mas eu acho o Air muito melhor porque ele é muito fininho, ele é muito portátil, né? Então eu acho que ele é o ideal para você usar, principalmente nessa situação de mobilidade, né? Você trabalha num lugar, trabalha em outro e tal. Põe ele na mochila, leva para algum lugar, né? Então eu acho que é uma maquininha fabulosa aí. Não é tão caro, né? Essa versão de 8 GB, 256 GB, né? 8 GB de memória, 256 de HD com Mac M1. O processador tá saindo hoje na casa dos R$ 5.000, tá ligado? Acho que é de graça com o produto da Apple, né? O meu eu não me lembro quanto eu paguei, já tem mais de um ano que eu tenho ele, não deu problema algum, né? Então é uma máquina que eu recomendo. Todo produto da Apple aí, eu sofri a vida inteira com coisas que não eram da Apple. Quando eu tive o meu primeiro negócio da Apple, pronto, acabou. Apaixonei, velho. Agora só uso, se eu puder, né? Só tenho coisa da Apple. Beleza? Então é isso. Muito obrigado aí pela sua dúvida. E amanhã, meio-dia, sai mais vídeo de dúvida aqui. Forte abraço, que com Deus aí. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.